porque ele sabe o que eu vou falar. Eu Cara do Arnaldo. porque ele sabe o que eu vou falar. Ele vestiu a camisa da SAF? Não sei que vestiu. Não, mas colocou um ombro já. Ele colocou um braço, aquele primeiro braço. Já tá a camisa aqui, o lado dos botões aqui, Isso, só já- falta abotoar. Mas mas é que é um debate. Sim, mas Por é. quê? Mas Pelo seguinte, Massa, Arnaldo e Vessone. Eu tô fora disso. Eu vou repetir. Achem no planeta Terra, que tem 7 bilhões de habitantes, eu quero um só, não quero dois, não. Um botafoguense que chegue hoje e fale, realmente, eu sou contra a SAF, eu sou contra o John Textor. Melhor ter o negócio lá de receita baixinha. Eu quero ter a receita, eu quero fair play financeiro, eu Isso. quero que eu arrecade só 1/5 do que o Palmeiras Pra eu ser o arrecade. 15º. Pra eu ser todo dia, todo ano 15º, e se eu não cair, tá bom. Esse é o Botafogo que eu quero. Eu duvido, onde eu quero chegar, Massini, que o que o Botafogo fez ontem e o que ele fez o ano passado e tal, ele desperta em qualquer torcedor que está com o time no buraco a questão da SAF. Aí É claro, desperta. se você é o Palmeiras, se você é o Flamengo, fala, não preciso, Claro, estou aqui numa desperta boa. sim, desperta. Agora vai perguntar pro São Paulino, que ontem viu o Matheus Alves ser vendido por um troco, e que o Casares fala que talvez em 2030 o São Paulo possa Vendeu por talvez... quanto o Matheus Alves? 6 milhões de euros. Meu Deus. Então, Mas eu lembro do... o corintiano que deve Belmonte 3 falou. milhões... Aquele Massini que eu encontrei na inauguração da Neoquímica Arena em Fala aí, como é que 2014, ele tava com 8 placas. Vem, SAF. Não tava? Em 2014? Não é? Porra. É isso que eu tô falando. Estaria Esse debate tá colocado, como gosta de dizer o Massa, está posto. Está posto, gente. O Botafogo é o... Você pode falar, não, para ter o exemplo do Vasco, ter o exemplo do Coritiba, tem o exemplo aqui. O exemplo do Botafogo é o supra-sumo do que pro botafoguense deu certo. Não publicou o balanço. Tem uma vastidão de raciocínios dentro do que você está propondo. Sem dúvida. Porque modelo SAF no Brasil é novo. A gente está falando de vender o clube. Para qual modelo? Sim, Do que estamos falando? Tudo isso. Essa é uma discussão que precisa ter. Se você antes de mantiver... você falar, aqui 2 anos deu problema, acabou. Não valeu? Eu encontrei um cara... Não valeu? Eu encontrei... Valeu, cara. Eu encontrei um cara... O Botafogo nunca teria vivido tudo isso que ele viveu. Vou te falar, eu encontrei um botafoguense no show há 2 semanas atrás. Você tem negócio... O cara veio falar comigo, oi, tudo bem e tal. E o clube centenários, cara. Para com isso. A vida não é 2 anos. Claro que não é. Claro que não é 2 anos, mas vou repetir. Eu encontrei Valeu. um botafoguense, um torcedor, que veio falar comigo outro dia aí num show. E aí eu falei, pô, e aí, Botafogo? Eu falei, pô, mas esse ano ainda não... Era antes de acontecer o que aconteceu ontem, né? Era antes do Mundial. Eu falei, pô, mas esse ano aqui o Textor vendeu muito, né? Não sabe o que vai acontecer. O cara, não tô nem aí, cara. O que aconteceu ano passado, que era Libertadores Brasileiro, se a gente voltar, ganhar daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu tô feliz da vida. Isso é um pouco óbvio, porque Mas o Botafogo há 10 anos estava... empatando, empatando com o Pimpão. Então como é que você vai falar que foi ruim? Mas há 10 anos o Palmeiras quase foi rebaixado. Sim. Tá, modelos e modelos. Sim. Entendeu? Há modelos. Então, assim, essa discussão da SAF por desespero, ela é extremamente perigosa. Muito perigosa. Mas muito perigosa. E é assim, né? Não, Completa, depois até porque... exemplos de SAF bem-sucedidas, quais no Brasil? Do Botafogo. Só que não é mais ou menos bem sucedido. Não. É muito Ok, bem sucedido. Mas compara com as outras. Tudo bem. As outras estão rateando. Então Você coloca de um jeito, de um ponto, que o torcedor do São Paulo e do Corinthians está ansioso para isso. Porque ele não vai ter que esperar um tempo grande para os seus clubes se recuperarem financeiramente. E é que vão. Aí é quem vai gerir, não dá, entendeu? Agora, você pensar numa saída estruturada para andar com as próprias pernas é uma coisa. Eu admito, tudo bem. Se você chegar à conclusão que não dá mais, que você olha para o Conselho do São Paulo e os caras estão cantando Zarafazá, Zafazá, Zafazá, Fazá, Fazá. Outra faceta da SAF. São Paulo, A SAF, né? Então, aí... A SAF tem uma questão política. Exato. Você tirar de cena esses caras aí. Mas aí, quando você tira de cena esses caras aí,
Você dá na mão de quem? De Eu quem? sei disso. Pra quem? Claro que essa é uma discussão. É isso aí. Claro que essa é uma outra discussão. Do super-herói. que Agora, veste chapéu. agora outra coisa. É isso O aí. exemplo do Massini, não. Você tem que saber as SAFs. Tem não. Quais são as SAFs Não do sucesso alerta. e as SAFs do fracasso? Não, Tem as eu- SAFs do fracasso. Peraí. Quais são os modelos associativos de fracasso? Tem bilhões no Brasil. E mais do que isso, nós estamos falando A maioria são exemplos fracassados. O Cruzeiro e o Botafogo, que foram... Tem que pegar o contexto de onde eles estão partindo. Eles estavam sem perspectiva. Perfeito. Claro que Uma sim. coisa é você pegar o Palmeiras, virei SAF e deu problema. Aí você fala, que cagada que eu Tá, fiz. Os dois não, os dois estavam sem perspectiva. Os seus torcedores não tinham. Então, dando mais ou menos ou maravilhosamente bem, já era muito mais do que eles tinham. Sem dúvida nenhuma. Acho que esse mas, é o meu ponto. assim, a SAF, claro, tem péssimos exemplos de SAF. Mas vamos combinar. Se a gente ficar 3 minutos discutindo aqui, a gente fala de 25 exemplos associativos que são um fracasso retumbante. O do São Paulo é um fracasso. Você perdeu 30 minutos da sua vida para entender quem é Marinax, por exemplo? Não, por exemplo, esse seria... Não, claro que sim. Bom, a gente não sabe bem quem é o mas os Marinax. modelos A gente sabe bem que Não, o Conselho do nós- São Paulo tem 200 caras lá e que o São Paulo economiza e cada vez É deve uma mais. escolha. Os modelos associativos, Entendeu? o presidente, uma boa gestão pode melhorar uma má gestão. Ela vai trocando de comando. Você não vendeu o clube. Assim como É isso. um O futebol modelo é democrático, um presidente pode fazer um mandato Horrível. horroroso e um outro fazer um mandato melhor. Ou então nós vamos entregar o país ou não sei o quê para um ditador que vai tocar a vida toda. Essa é uma Então eu questão. volto ao Botafogo. Se o Botafogo fizer tudo certo, chega aqui o cara da NASA que vai falar assim, o Botafogo vai ser a empresa mais bem gerida do planeta Terra. Ele vai conseguir chegar onde? Não, mas vamos lá. Mas, Por exemplo, Não, ele mas, vamos triplicou as receitas dele. Então, Ele vai conseguir Triplicou chegar de aonde? quanto para Ele quanto? pode... O Boa pode triplicar as receitas. Mas, gente, isso, mas não é, eu acho que assim, o Botafogo só virou. O Botafogo não virou SAF, nem o Cruzeiro virou SAF, nem o Vasco virou SAF. O Atlético é um pouco diferente, como diz o Massini, é um processo recente e o do Atlético é mais recente. Nossa, o Atlético é mais cruel Eles não viraram SAF para ganhar campeonato do mundo. Eles viraram SAF para não quebrar, para viver. para viver. E ganharam. O que nós estamos falando, assim, o que o São Paulino, o corintiano tá mirando é assim, putz, se eu virar SAF, amanhã eu tô no Copa do Mundo de clube jogando com esses Não caras. tá. Não é esse o raciocínio imediato. A SAF, a SAF é vender o teu patrimônio, o teu clube, é porque você não tem outra opção. Concordo A forma totalmente. mais... É muito mais fácil, É fácil. você vender. E brasileiro, Não sei se é Qual tão o mais preço? fácil. brasileiro Qual o preço? adora um milionário. Vídeo conselho do Exatamente. Palmeiras. Eu não sei se Exato. é tão mais fácil. Mas agora, se... Tem outro caminho que é mais fácil, que é esse, por exemplo, que alguns clubes... Por exemplo, o São Paulo, de novo. Tá caminhando. Não, São vocês Paulo- esperam aí que em 2030 vai ser legal. Vai chegar em São 2030, Paulo- não, espera aí que em 2034 vai. Então, qual que era o Não nosso... posso Mas responder. você que era o defensor. Por isso que eu estava falando no final do ano passado. O São Paulino não está preparado, Sim. depois de viver uma década só com 2 títulos, para se reestruturar lentamente. Não está preparado. Sim. A prova disso foi o que está acontecendo esse ano. Mas acho que é um pouco mais Não além está do que preparado. está preparado. Porque Não está preparado. Porque se você chegar, se alguém chegar para você e falar assim, olha, vai ser lento, mas a gente vai chegar lá, olha, essa garantia- a galera fala, não, então Mas essa tamo garantia- Então, mas você não vai ter essa garantia com a sei. SAF. Eu não sei. Não, claro que não vai ter essa vai garantia, ter. mas você pelo menos vai vislumbrar alguma coisa. Eu tô assim, vocês não pensem que eu tô O quê? defendendo a Não, eu SAF, entendo não. o que você está Eu falando. entendo. Mas eu estou colocando um raciocínio que está na cabeça de todo torcedor. Pergunte para um torcedor São Paulino hoje se ele quer que o Casares e o Belmonte e o conselho de 200 caras no Então, Paulo não se esqueça chegam que- até 2030 com a perspectiva de talvez, quem Não. sabe, a gente possa vir a ser competitivo, ou se ele quer que o Depende. Marinax ou quem quer que seja, chegue e meta uma grana lá e o ano que Depende vem do tá modelo, ganhando. cara. Mas então... Aí vem o Marinax depois e fala assim, não quero mais isso aqui. O clube é meu, não enche meu saco. E aí? Eu sei que os exemplos E eu de te dou outro sucesso- exemplo. Hoje alguém, se alguém fala assim, o Conselho de São Paulo, eu sou contra você. E daí? Não, eu sei, O Tiro. que vai acontecer? Mas, tem que ter... Somos oposição a você, Conselho. Sabe o que é? É que a SAF traz um alento meio rápido, né? É meio que você tomar Quer dizer, insulina Ele para encurta baixar... caminho. Não pra só, baixar a não só glicose, né? hoje é um ato Então. financeiro, mas também político. Ok, Tipo assim, mas- eu não quero mais o Augusto Melo lá, mas eu também não quero o Stabile.
Então, Eu quero que chegue mas- que limpe essa galera. Eu quero que limpe essa galera tudo aí. Esse aí, acabou. Quem quer que seja. Enquanto, Mas é assim. enquanto você olhar por esse prisma, e seu prisma está correto, nós estamos colocando duas saídas. Tirar o conselho rarará Sim. e colocar uma SAF. Certo? Essa é a saída. Existe uma outra, Qual? só que essa leva tempo. Quanto? É quando você, o Arnaldo, o Rui Branquinho, São Paulinos ilustres aqui, Sim. super competentes. Dá né? mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Demora Se mais tempo. elegerem. Dá muito trabalho Sim. ou pode chegar a ser impossível. Não, Tem impossível gente que não é. Tem gente que Não é é desse grupo político impossível. que tentou fazer isso e não E conseguiu, detalhe, desistiu, foi Não embora. é, Larguei. Mas não é detalhe. impossível. Eu vou dizer por que não é impossível. Porque isso aconteceu no Palmeiras. Só que é o seguinte, A gente sabe o Palmeiras que- conseguiu o melhor Não, dos não, não, mundos. não. Ele, Não, não, foi, não, peraí. ele teve um, entre aspas, Antes. um dono palmeirense pra caramba. Não. Tá tudo errado. Antes, vocês pegam um recorte, Paulo Nobre pra frente. Antes, Paulo Nobre volta pro clube no Della Mônica. Certo? Ele volta, ele era sócio do clube e da Império Verde. Ele entra no clube para participar do dia a dia do público, do clube, da piscina, certo? Então ele entra ali. Quando sai o Della Mônica e depois quando entra o Beluso, todos aqueles caras que articularam a arena vieram de fora daquele conselho tétrico que era o conselho do Palmeiras. Estas pessoas vieram por um movimento chamado Eterno. Palmeiras é tudo assim, né? Eternos palestrinos, palestra. E esses caras, o Mansur, o Rogério Dezembro, esses caras se aproximaram do clube e idealizaram a arena. E teve conselheiro deste conselho que, quando foi derrubar o Parque Antártica, o trator foi entrar, o cara ajoelhou na frente e não queria deixar. Entendeu? Então, de forma simplista, é você olhar, o Paulo Nobre foi lá, estava bagunçado, botou o dinheiro e resolveu. Mas quando ele resolveu, já surgia ali um novo clube.